Sempre fez parte da vida do Ronaldo esse tipo de motivação. As infinitas entrevistas de jogadores e ex-jogadores não deixam dúvida. Quem teve a chance de jogar com Ronaldo Fenômeno no Corinthians sempre tem boas histórias daqueles tempos para contar. E a mesma coisa vale para os repórteres que cobriram o Corinthians naqueles mais de 2 anos fenomenais da equipe. Foi o caso do jornalista Rodrigo Vessone, que hoje trabalha no meu timão, e na época vivia o dia a dia do clube pelo jornal Lance. Pois agora é hora de você saber como e quando uma pergunta feita durante a entrevista coletiva ajudou a acordar o monstro dentro de Ronaldo Fenômeno. Antes da história, convidamos você a se inscrever aqui no canal do meu timão. Ao clicar no sininho, você ainda garante as notificações em primeira mão sempre que publicarmos vídeos novos aqui no canal. Agora sim. Tudo começou no dia 14 de abril de 2009. Era terça-feira da semana que antecedia o jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista daquele ano. O Corinthians tinha vencido São Paulo no domingo anterior por 2-1, numa virada heróica com um golaço histórico do volante Christian, aos 47 do segundo tempo. Mas voltemos para terça-feira. Foi quando uma polêmica declaração são paulina seria publicada no painel do jornal Folha de São Paulo. Então, o vice de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, criticou uma entrada supostamente violenta de Ronaldo no jogo de ida e disse a seguinte frase, abre aspas, eu estranho muito o que ele fez. Quando ele era jogador de futebol, não fazia essas coisas. Fecha aspas. 3 dias depois, na sexta-feira, o repórter Rodrigo Vessone levantou a mão durante a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes e perguntou ao treinador corintiano sobre a declaração de Leco. Foi a primeira vez que alguém do Corinthians era convidado a falar publicamente sobre o assunto. Abre aspas para Mano. É um incentivo para nós. Aprendi na minha trajetória no futebol que fera a gente deixa quieta. Fecha aspas, em referência à fera que vestia a 9 do timão. No mesmo dia, algumas horas depois, Leco concedeu entrevista ao jornal Lance, reafirmando suas declarações e sugerindo mais uma vez que Ronaldo Fenômeno era um ex-jogador àquela altura da carreira. Abre aspas. A frase minha é aquela. Eu fiquei muito decepcionado com a atitude do Ronaldo. Na época em que ele jogava futebol, ele não fazia esse tipo de coisa. Fecha aspas. 2 dias depois, todo corintiano sabe o que aconteceu. 2-0 pro Timão, em pleno estádio do Morumbi, com a arrancada fenomenal de causar inveja em muito garoto e golaço de Ronaldo pra cima do São Paulo. No pós-jogo, o craque não perdoou e, num tom exaltado, disse o seguinte, abre aspas, não fiquei chateado, teve só um babaca que disse ser do clube, nem sei se é, e disse algumas coisas. Vamos ver se agora ele aparece aí pra falar qualquer besteira. Fecha aspas. Na segunda-feira seguinte à classificação corintiana para a final do Paulistão, Leco se retratou por meio de uma nota oficial. Abre aspas. O meu comentário sobre o Ronaldo acabou ganhando proporções desmedidas. Minha observação pode merecer a interpretação de um equívoco, fruto de uma reação carregada de emoção. Fecha aspas. Mas e aí, Vessone? Conta pra gente aqui no canal do meu timão. O quanto você acha que a declaração do Leco inflamou o Ronaldo naquela semifinal? Faraldo, sem dúvida nenhuma, isso contribuiu e muito para aquele grande jogo que ele fez. O Ronaldo sempre foi motivado fora de campo, muitas vezes, com declarações ou com situações como aquela, quando diziam que ele jamais ia voltar a jogar, que ele não tinha chance nenhuma de disputar a Copa do Mundo por causa daquela lesão grave no joelho e ele deu a volta por cima. Então sempre fez parte da vida do Ronaldo esse tipo de motivação. E sem dúvida, no caso daquela semifinal contra o São Paulo, aquela declaração do Leco o ajudou muito. Tanto tem um bastidor que assim que o Corinthians chega no Morumbi, o ônibus foi bastante apedrejado pela torcida do São Paulo. Aquela coisa tradicional que o Andrés conseguiu ano passado acabar. E assim que foi apedrejado, e eles chegaram, os jogadores ali meio assustados dentro do ônibus, assim que entrou pelo portão do Morumbi, o Ronaldo levantou e deu um grito. Vamos lá todo mundo, vamos acabar com esses caras, vamos mostrar pra eles o que eles fizeram aí, que eles quebraram a gente, eles estão atacando, vamos mostrar em campo e devolver isso dentro de campo. Então, esse é o Ronaldo, é um cara que se motiva com essas coisas e no caso do Leco, ele não tem a dúvida que ele se motivou, tanto que ele desabafa depois do jogo.